Você já ouviu falar de um carro de corrida que era tão selvagem, tão absurdamente potente e perigoso, que seus próprios pilotos tinham medo de dirigi-lo? Estamos falando de uma máquina que não apenas dominava as pistas, mas que era fisicamente capaz de fazer um ser humano desmaiar ao volante devido à sua brutalidade. O lendário Porsche 917. Este carro não é apenas uma lenda das 24 horas de Le Mans, ele é a personificação da velocidade irrestrita e do perigo. Por que um veículo de corrida era tão difícil de controlar, mesmo nas mãos de pilotos profissionais? E como a Porsche transformou essa fera indomável em um dos carros de corrida mais bem-sucedidos da história? Prepare-se para entrar no cockpit de uma máquina sem limites e desvendar a brutalidade real do Porsche 917. Você está assistindo ao Octano Nation. Vamos nessa! A história do Porsche 917 começa no final da década de 1960, em uma era de ouro e ao mesmo tempo de alto risco no automobilismo. A Porsche, buscando a vitória absoluta nas 24 horas de Le Mans, estava cansada de ver seus carros menores, como o 908, perderem para os gigantes da Ford e da Ferrari. A FIA, Federação Internacional do Automóvel, havia mudado as regras, criando a categoria Grupo 5, que permitia motores maiores, mas exigia a produção de pelo menos 25 unidades para homologação. Foi nesse momento que a Porsche fez uma aposta ousada. Uma aposta que lhe custaria milhões, mas que mudaria a história. O objetivo não era apenas construir um carro rápido, era construir o carro mais rápido possível. E assim, nasceu o 917. A primeira coisa que chocou o mundo foi o seu motor. Um motor de 12 cilindros flat, com 4,5 litros e que seria aumentado posteriormente refrigerado a ar. Inicialmente, ele entregava mais de 520 cavalos de potência, mas o número rapidamente ultrapassaria os 600 cavalos. A forma como essa potência era entregue era violenta, transformando o 917 em um míssil na reta, capaz de atingir velocidades superiores a 360 km por hora em Le Mans. No entanto, o projeto inicial do 917 tinha um problema gravíssimo: a sua aerodinâmica. O modelo original, o 917 LH cauda longa, era otimizado para a velocidade em linha reta, mas era extremamente instável em altas velocidades. Os pilotos relataram que o carro ficava leve demais nas curvas rápidas, com a frente perdendo pressão e a traseira querendo sair de controle. O lendário piloto Brian Redman chegou a descrever o carro como terrível e que ele balançava muito nas retas. Outros pilotos admitiram sentir um medo genuíno ao pilotá-lo. Essa instabilidade era tamanha que exigia uma concentração física e mental brutal. As forças de laterais e a vibração em velocidades extremas, combinadas com a necessidade constante de corrigir a trajetória, era um fardo para o corpo humano. Há relatos de pilotos que tiveram que ser removidos dos carros com exaustão extrema e náuseas. E a tensão sobre o sistema nervoso era tão intensa que era metaforicamente descrita como uma máquina que fazia o piloto desmaiar ou perder a consciência devido ao esforço e ao perigo. A Porsche, no entanto, não desistiu. Em 1969, após o carro ter sido considerado perigosamente instável na sua primeira Le Mans, o engenheiro-chefe Ferdinand P. Sietti buscou ajuda externa. A equipe da JW Automotive Engineering, também conhecida como equipe Gulf, de John Wyer, liderada pelo engenheiro John Wyer e, crucialmente, pelo aerodinamicista John Horsman, decidiu redesenhar o carro. Eles notaram que a poeira não estava levantando na parte traseira do carro, indicando a falta de downforce. Em uma modificação rápida e engenhosa, eles cortaram a cauda longa e instalaram uma pequena asa traseira e modificações na carroceria. Essa versão, o 917 K cauda curta, resolveu o problema de instabilidade, tornando o carro subitamente previsível e incrivelmente rápido em todas as condições. Com a aerodinâmica corrigida, o 917K se tornou o carro a ser batido. Em 1970, ele deu à Porsche sua primeira vitória geral nas 24 horas de Le Mans. Repetindo o feito em 1971, o 917K foi o auge do automobilismo de resistência. Mas a história não termina aí. A verdadeira brutalidade do 917 seria revelada nas séries americanas Can-Am e Canadian American Challenge Cup, onde as regras eram mínimas e permitiam a loucura da engenharia. Nasceu o 917-10 e, finalmente, o aterrorizante 917-30.
Para a Can-Am, os motores Flat 12 foram equipados com turbocompressores. Sem restrições de potência, o motor de 5,4 litros do 917-30, desenvolvido para a temporada de 1973, chegava a entregar 1.100 cavalos de potência em condições de corrida e podia ser ajustado para mais de 1.500 cavalos em qualificação. O carro, com sua carroceria Spider aberta e peso mínimo, era uma aberração da engenharia. O 917-30 era tão dominante que o piloto Mark Dunn descreveu o turbo lag, que é o atraso na resposta do turbo, como tempo suficiente para ler um pequeno livro. Antes que os 1.500 cavalos entrassem de uma vez, a aceleração era tão violenta que impunha forças G extremas aos pilotos. Ele não apenas venceu a Can-Am em 1973, mas o fez de forma tão completa que a série foi forçada a mudar as regras de forma drástica para torná-lo inviável, levando ao seu fim. O 917-30 foi, ironicamente, banido por ser bom demais. O Porsche 917 não apenas reescreveu os livros de recordes, mas também forçou a FIA e outras categorias a repensarem as regras de segurança e potência. Ele foi o ponto final de uma era, o carro que provou que a busca pela velocidade máxima, sem restrições, era perigosa demais para os próprios pilotos e para a sobrevivência das competições. Apesar de seu legado de terror inicial e sua selvageria final na Can-Am, o 917 se tornou o símbolo da busca implacável da Porsche pela excelência e pela vitória. Um carro que exigia coragem e redefiniu a palavra performance. E você, Octano, qual versão do 917 você acha mais impressionante? O 917K, vencedor de Le Mans, ou o 917-30 Turbo, monstro da Can-Am? Deixe sua opinião nos comentários. Se você curtiu essa imersão na história dos carros de corrida mais selvagens, deixe seu apoio e se inscreva no canal para não perder a próxima história.